Olá, pessoal! Esse trabalho é sobre os dados científicos e os dados de pesquisa na ciência da informação brasileira, uma análise a partir da BRAPSE. Esse trabalho foi realizado pela Nanda Fernanda de Jesus, doutoranda do programa de pós-graduação da Unesp de Ciência da Informação, e por mim, William Pires de Castro, mestrando do programa, e orientado pelo professor José Ricardo Santarém II. Hoje, nós temos uma quantidade de publicações no contexto da web muito diverso, uma quantidade muito massiva e muito distribuída. Existe uma dificuldade latente na recuperação da informação em diversos repositórios, não simplesmente pelo fato de metadados não encontrarem o que é necessário, ou por a busca em repositório X não ser adequada, mas também pela diversidade. Então, para que pesquisas com melhor qualidade sejam feitas, é necessário uma busca muito mais robusta e muito mais diversa. E em alguns momentos, dos dados, justamente os dados utilizados para que as pesquisas sejam realizadas não são de fácil acesso ou não têm acesso. Então, utilizar dados já criados previamente, né, já utilizados em outras pesquisas, acaba sendo inviável para ser utilizado como consumo ou insumo para sua própria pesquisa. Então, esse trabalho ele vem com a ideia de discutir como a comunidade brasileira da ciência da informação ela aborda os dados científicos e os dados de pesquisa, levantando assim a relação entre os dois conceitos, definições e as principais temáticas abordadas entre as lacunas de pesquisa. Como metodologia do trabalho, foi utilizado um mapeamento sistemático com busca especialmente na BRAPSE, unicamente na BRAPSE, sem restrição de anos. Então, as palavras-chave foram utilizadas dados científicos, dados de pesquisa, dados de comunicação científica, dados de publicação científica. Nós, dentro da BRAPSE, com essa busca, com essas palavras-chave, recuperamos 392 artigos, sendo deles apenas 51 aceitos para análise. O primeiro deles vindo oriundo de 97 e a grande maioria oriunda do ano de 2019. Dentro dos dados recuperados, nós tivemos algumas categorias, que elas foram criadas a partir da leitura dos textos. Então, nós fizemos a leitura desses 51 textos, e a partir dele nós criamos as categorias que são apresentadas por gestão de dados de pesquisa, curadoria de dados de pesquisa, boas práticas políticas e princípios para a gestão de dados de pesquisa, percepção e comportamento dos pesquisadores acerca de dados de pesquisa, elaboração de plano de gestão, armazenamento dos dados, papel do profissional da informação na gestão, influência externa, relação de dados de pesquisa com o science, papel dos metadados na recuperação de dados, proteção autoral, elaboração de dados de pesquisa. Dentro dos documentos consultados, cria-se um paralelo a respeito, na verdade, uma questão mais de igualdade a respeito de dados científicos e dados de pesquisa, onde conceitos como science, ciclo de vida, princípios FAIR, dados abertos, repositórios digitais, papel dos metadados ou dos profissionais de informação, curadoria e gestão, são relacionados e citados de uma maneira muito contundente. Vale lembrar que alguns desses artigos, na verdade, a grande maioria, se complementa, citando termos como ciclo de vida ou gestão. Então, é possível encontrar várias dessas discussões em diversos trabalhos falando da temática de dados científicos e dados de pesquisa. As lacunas de pesquisa encontradas, os desafios, são a falta de infraestrutura, seja de repositórios digitais diversos que usam estilos de metadados diferentes, dificultando assim a recuperação de informação, a disponibilização de dados excessivamente processados e não de dados primários, por exemplificando, trabalhos que apresentam dados finais que não podem ser utilizados em pesquisas futuras, levando assim a necessidade do pesquisador fazer aquela pesquisa novamente para conseguir evoluir com aquela temática. A falta de preparo dos profissionais de informação para lidar com esse cenário.
exemplificando pesquisas que têm dados de pesquisa que podem ser publicados junto com os resultados da pesquisa, para que assim outros pesquisadores possam continuar a partir daquele ponto ou contestar a partir daquele ponto. Mas essa falta de publicação pode ser encarada ou por uma ausência de política institucional, uma ausência de incentivo, ou simplesmente por não ser um objetivo ou não ser da vontade dos pesquisadores. E mesmo que eles sejam publicados, a falta de vontade, a falta de incentivo de se utilizar esses dados já utilizados para continuidade de pesquisas. Vale lembrar também sobre o tempo de armazenamento de dados, a diferença disciplinares no tratamento, variação nos entendimentos de que são dados de pesquisa, qual o limite da utilização dos dados produzidos por outro cenário de pesquisa. E os pesquisadores ainda se sentem muito inseguros em compartilhar esses dados. Seja por falta de meios ou de incentivo, ou pela própria falta de iniciativa dos mesmos de compartilhar esse tipo de coisa. Então, no Brasil, os termos de pesquisa e os dados científicos, os dados científicos e os dados de pesquisa têm uma relação muito grande. Os pesquisadores entendem os dois basicamente como a mesma coisa. E a definição é muito ampla, gerando muitas discussões. Algumas abordagens, por exemplo, como curadoria, gestão, recuperação de informação, repositórios digitais, elas são abordadas em grande parte dos documentos, sendo algumas vezes apenas reproduções uma de outra. Todos os documentos que trazem os desafios de lidar com dados científicos, na essência, eles falam sobre o pesquisador, compartilhar ou consultar dados de terceiros. Como pesquisas futuras, um aprofundamento na discussão acerca do conceito de dado científico é interessante para analisar como incluir os demais dados provenientes do processo de comunicação científica, seja metadados descritivos ou dados de pesquisa de outros pesquisadores, ou até mesmo indicadores de produção. Assim, levanta o papel da importância do que foi feito por outros pesquisadores, como a utilização previamente até de insumos para próximas pesquisas. Como pesquisas futuras, um aprofundamento acerca do conceito de dados de pesquisa. Uma ampliação do levantamento realizado, incluindo trabalho para eventos, monografias, para conseguir ter um panorama um pouco mais completo do cenário nacional. E lembrando que nesse trabalho nós utilizamos a BRAPSE e focamos apenas em monografia, em artigos, certo? Não excluindo artigos que são artigos de revista. Uma ampliação internacional é válida para esse trabalho para conseguir ter um cenário não só no Brasil, mas no exterior e conseguir fazer um comparativo. Uma outra ideia para trabalhos futuros é utilizar outros meios para conseguir categorizar os documentos, porque essa categorização pode ser muito importante para pesquisas futuras, onde podem se utilizar dessa categorização para conseguir nichar um pouco mais para chegar a algum objetivo sobre dados de pesquisa ou a recuperação de informação ou ciclo de vida dos dados dentro do contexto de dados de pesquisa. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Essa é uma prévia apresentação do nosso trabalho e agradeço a atenção. Muito obrigado.